Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Antônio Cássio e eu sou o Dev que vai estar tendo o prazer de ministrar aula 3, ambiente gráfico, para vocês no nosso curso de Linux básico. Só uma recapitulação antes da gente começar propriamente nossa aula. Até o presente momento, vocês já aprenderam um pouco do Linux, como funciona, sua história, de como surgiu, como evoluiu ao longo do tempo, as distros Linux que foram criadas, atualizadas, as vantagens e desvantagens para cada para cada distro e a aplicação para cada caso. Vocês também aprenderam como que funciona o computador, como que o Linux, como que o sistema operacional interage com o computador e passa para a gente, o usuário, faz essa ligação entre os dois. Vocês também já aprenderam, creio eu, a como instalar o Linux no seu computador. Mais específico, no nosso curso a gente está utilizando o Ubuntu como base, certo? Então, com isso em mente, a gente chega a esse momento que a gente vai estar aprendendo sobre o ambiente gráfico do nosso Linux, no caso Ubuntu. Vamos dar uma pausa no terminal, vamos dar uma pausa em todo o processo de inicialização, de instalação e vamos focar mais na parte de como funciona esse ambiente gráfico, certo? De como funciona a navegação na internet, como funciona os softwares, como a gente baixa, atualiza, como a gente mexe nos documentos, basicamente como que a gente mexe no ambiente gráfico, certo? Principalmente porque agora as coisas não vão estar necessariamente com a mesma cara que estavam, por exemplo, no Windows, certo? Seu gerenciamento de arquivos, suas barras de tarefas, etc. Não precisa se assustar, não difere muita coisa. Antes da gente entrar no nosso ambiente gráfico, eu vou falar de um componente que é o framework de um sistema gráfico. Vou estar utilizando aqui, como vocês podem ver, o X Windows System, também é chamado de X11 ou só X, que ele é o framework de sistema gráfico tradicional que é utilizado em muitas distros Linux e outros sistemas Unix-like. Ele não é um único sistema para todos os ambientes gráficos de todas as distros Linux, ele por muito tempo ele era quase um campeão intocável, porém nos últimos anos surgiram outras frameworks que está sendo bastante utilizado, alguns em caso específico, outros quase substituindo o X, mas por muito tempo o X, se eu não me engano, ele foi criado em 1980 e ele já está há várias décadas até hoje sendo bastante utilizado. Mas o que é esse framework? Ele basicamente fornece a base necessária para as interfaces gráficas funcionarem. Só lembrando, o X ele é um framework e não a interface gráfica propriamente dita. Eu falo interface gráfica, mas mesma coisa de ambiente gráfico. Tá, mas para que serve? Ele é um framework, beleza, mas o que esse framework faz? Ele basicamente controla janelas, telas, mouse e o teclado. Ele faz esse mapeamento que permite que o ambiente gráfico em si rode os programas gráficos em ambientes locais ou remotos. Ele serve basicamente como uma camada intermediária entre o hardware gráfico e o ambiente desktop. Lembrando que uma vantagem do Linux é que a gente possui vários ambientes desktops diferentes. Com isso, a gente tem basicamente o que não falta no Linux é opção. A gente tem bastante frameworks, a gente tem bastante ambientes gráficos, certo? É importante dizer, do X, é que o X11, etc., não é um ambiente gráfico completo, ele é apenas esse framework que os ambientes gráficos vão estar utilizando para funcionarem. Ele é até certo ponto bastante flexível, modular, porém, infelizmente, bastante antigo. Ele está desde os anos 1980, então já tem quase completando 5 décadas ainda
ele ainda consegue ser bastante amplamente utilizado, porém, e aí que tá, ele está cada vez mais sendo substituído pelo Wayland, que é uma opção mais moderna e segura, e que é uma opção, como eu já falei, mais moderna. Ele surgiu, se eu não me engano, foi criado em 2008 e ele foi literalmente projetado para ser um substituto mais moderno, seguro e com melhor desempenho. E, como eu já falei, está sendo cada vez mais tem cada vez mais crescido consideravelmente. Então, não quer dizer que o X não seja flexível, mas cada vez mais vem sido criado mais situações que o Wayland se sai melhor. O que é natural comparar um sistema de 1980 com um sistema criado em 2008. Tá, mas agora a gente falou do framework, a gente falou especificamente do X, mas o Wayland também funciona da mesma maneira, que é atuar como esse framework que o sistema gráfico vai utilizar. Aí eu falei, a gente tem um Wayland, a gente tem um Shorg que utiliza o X, a gente tem um X e o Wayland que tenta fazer essa integração entre o X e o Wayland, como o nome assim já entrega. A gente tem o Nautilus, que funciona como gerenciador de janelas. A gente tem o Dolphin, que é utilizado no sistema gráfico KDE. E a gente tem o Tunar, que é utilizado no XFCE. Certo? Aí aqui a gente tem os ambientes desktops, que são esses ambientes gráficos. Mas tá, o que são os ambientes desktops? Eles são o conjunto de componentes que formam a interface gráfica completa do sistema operacional. É o equivalente, assim, para questão de comparação, é o equivalente a uma área de trabalho no Windows ou no Mac OS, que inclui tudo que faz parte disso, né? Que no caso seriam os menus de aplicativo, os painéis e barras de tarefas, o gerenciador de janelas, os ícones, temas e efeitos visuais do sistema, ferramentas e apps básicos. Um exemplo, né, de apps básicos: explorador de arquivos, configurações, sistemas de som, etc. E aí, uma vantagem do Linux é que o ambiente desktop não é uma parte fixa do sistema. Ele pode ser trocado, removido ou personalizado livremente. Então, é diferente de, por exemplo, de um Windows ou do Mac OS, que você não tem a liberdade de escolha. Mas no Linux, o que não falta é escolha. E é isso. Mesmo que você escolha um ambiente desktop, você pode personalizar até ele ter uma outra cara totalmente diferente. Mas se dentro das limitações ele não for agradável, você pode substituir ou remover por um outro novo. O que não falta, e isso vocês vão aprender no futuro, é a opção para cada gosto do usuário. Certo? Eu vou agora estar citando os mais populares. O GNOME, provavelmente talvez o top 1 mais popular. Ele é padrão em muitos discos, como por exemplo no Ubuntu, no Fedora, no Debian. No meu caso, né, no meu Ubuntu, está sendo usado o GNOME. E até falando do framework, está sendo usado o Wayland, ou seja, já não uso o X. E isso, observação, isso esses frameworks, né, X, Wayland e os outros que eu citei, eles possuem diferenças? Sim. Talvez para a maior parte não apresente muitas diferenças drásticas, mas eu vou até já lembrando de uma diferença que eu vou estar explicando para vocês, uma diferença palpável, para não ficar muito abstrato, né, parecendo que é tudo a mesma coisa. Voltando para os ambientes desktops, a gente tem o GNOME, que eu já falei, muito padrão, é uma interface moderna, minimalista, ou seja, não tem muita poluição. Às vezes você pensa assim, vou migrar para o Linux, esse novo sistema operacional, será que eu vou me adequar? Vou estar com medo de me sentir um velhinho, tanta coisa na tela? Não, bem minimalista, bem simples de aprender, certo? E é focado nisso, em você ter poucas distrações para o que você quer realmente fazer
com o seu sistema operacional. O GTK é como o Toolkit. O Toolkit é uma caixa, seria na tradução básica uma caixa de ferramentas para diferentes aplicações. Fora o GNOME, esse popular, a gente também tem o KDE Plasma, que é muito personalizável, possui um visual moderno e leve. Possui, assim, de diferencial, uma interface semelhante ao Windows, né? Barra, menu de gerenciar, widgets. É claro que usa o Qt como toolkit, como eu já falei, esses ambientes desktop são altamente personalizáveis. Então, vai mesmo depender do seu uso com ele. E isso é o que eu recomendo. Em momentos específicos, quando vocês já estiverem mais acostumados com o sistema, eu diria, brincarem, chegarem a testar esses ambientes, ficar o que fica mais agradável a vocês. O XFCE, o diferencial dele talvez seria que ele é leve, ideal para computadores antigos ou fracos. Pode acabar não sendo tão completo como os outros dois, mas justamente isso que deixa ele mais adequado para computadores que não tem a mesma potência, não tem a mesma consegue ter a mesma performance com os sistemas modernos. Possui um visual simples, tradicional, muito estável e eficiente, o que é bom, que você quer para um computador que não consegue ter poder para esses ambientes mais populares. Dito isso, essas distros Ubuntu costumam, na maioria das vezes, serem muito mais leves do que por exemplo, em comparação com o Windows 11, principalmente o Windows 11, certo? Ou até mesmo o Windows 10. Então, normalmente, se você, dependendo do seu computador, um médio, tá ok, tá um pouco antigo, mas ainda é um computador ok, provavelmente, sim, sem sombra de dúvidas, vai rodar um GNOME KDE Plasma tranquilamente. Agora, se o seu computador for realmente muito antigo, aí já recomendo o XFCE. Também eu falei desses três principais, que como é uma introdução ao Linux, eu não quero fritar suas cabeças. Mas também a gente pode citar outros como o Cinnamon, o LXQT, o Mate. O Mate é uma opção sólida para quem busca uma interface tradicional, certo? Ele é baseado no GNOME 2, que eu já falei aqui. O Cinnamon, ele foi desenvolvido pela comunidade do Linux Mint e oferece uma experiência de desktop mais tradicional. Em ambientes leves a gente tem o XFCE, mas a gente também tem o LXDE, o LXQT, que são ambientes desktops mais leves, que é a situação ideal que a gente está procurando para esses computadores antigos ou fracos, certo? E também tem um Enlightenment, que é outro ambiente que se destaca pela sua leveza, mas ainda assim que procura ter uma aparência mais moderna, né? Não é só porque o seu computador precisa ser antigo que ele precisa estar fadado a ter uma cara de velho. Essa é a vantagem de ter tanta distro, que tem muita. Eu falei aqui de 7 mais ou menos, mas o que não falta é ambientes para cada gosto, para cada ocasião. Antes de começar a nossa navegação na interface, só lembrando aqui dessa diferença de sistemas, eu quero dar para vocês aqui um funcionamento prático entre a diferença entre o Wayland e o X. Como eu já falei, o meu computador está utilizando o Wayland para fazer esse gerenciamento de janelas. E o problema disso é que o Wayland não permite. Eu estou utilizando, por exemplo, o OBS para gravar essa aula, e o Wayland não me permite utilizar, por exemplo, uma tecla de atalho para, por exemplo, pausar a gravação, mudar de câmera, mudar de tela, etc. Por causa que ele não permite que o OBS fora de foco, certo? Que por exemplo, nisso eu estou no meu slide, ele está fora de foco, ele não consegue ter esse controle sobre as teclas. Até existem formas de burlar isso, honestamente, com um certo grau de trabalho, então não tem uma opção muito fácil para burlar isso, mas isso não é, por exemplo,
uma questão do Linux. Isso é literalmente uma questão do framework que está utilizando, que é o Elend. O Xorg, por exemplo, que utiliza o X, ou qualquer outro que utilize o X, não vai ter esse problema. Aí isso é um exemplo prático da diferença do que um framework faz para outro. Porém, é aquela coisa, não é um ultimato, existem formas de contornar, mas às vezes podem dar um certo grau de trabalho. E o que a gente quer é praticidade. Agora, vamos dar um tempo na aula teórica e vamos navegar na internet. Eu vou vir aqui desde o começo, certo? Só tirando aqui uns spoilers. Não, pronto. Aqui, quando vocês terem feito a instalação do seu sistema Ubuntu, você vai ter esse ambiente, né? Sem essas coisinhas aqui, mas você vai ter aqui sua tela de início, provavelmente é igual a mim, e um menu lateral com algumas ferramentas. Nem todas vão estar aqui, algumas vão precisar ser instaladas, que a gente já entra nesse passo. Mas aqui provavelmente você já vai ter um navegador que vai ser, por exemplo, o Firefox. E ele vai ser o navegador padrão, dependendo da sua instalação, do seu distro, mas aqui no Ubuntu ele provavelmente vai ser o seu navegador padrão. E é basicamente funciona como navegador padrão. Você que está acostumado, não sei qual, você já se acostumou com outros padrões, né? Está acostumado com o Chrome mesmo, ou com o Safari no caso de macOS, mas ele eu posteriormente em outras aulas vou explicar essa diferença entre navegadores, mas aqui só para função prática basicamente funciona como navegador padrão. Tem o seu grau de estilização, que depois eu vou entrar em aulas futuras sobre isso. Fazendo uma pesquisa rápida, blá blá blá, achou a sua pesquisa, etc. Tem integração com o Chrome, então seus favoritos, sites acessados, você não vai estar perdendo isso, migrou para o Linux, agora vai ter que começar tudo do zero, não. Tem essa integração com o Chrome para pegar seus dados, favoritos, sites acessados, então você não vai estar começando do zero, o que é bom, sempre bom, né? Praticidade. É claro, para isso só uma questão da instalação que você vai ter que configurar o seu Wi-Fi, né? Você não consegue navegar na internet. Mas é rápido porque não tem muito o que falar, não é uma fórmula, uma derivada matemática, não, é uma questão simples, gente. Navegação na internet. Quase bobo, mas é só para pegar o básico. Edição de documentos, de novo, a opção inata, por exemplo, do Ubuntu é, por exemplo, o LibreOffice, que é tipo um pacote Office, só que de open source, né, de código livre. Até lá que é uma dica que ele seria um substituto do Word, certo? Que aqui você faz todas as edições, tem as opções, as caixinhas de ferramentas, os menus. Eu não vou entrar mais detalhes, isso vai ficar para uma aula futura, mas ele vai estar aqui. Ele provavelmente vai estar até na sua barra de ferramentas inicial, mesmo você podendo instalar. Certo? Depois eu vou explicar mais detalhado o LibreOffice, mas esse daqui seria a sua opção inata. Você vai ter mais opções para edição de documentos. Não quero salvar esse documento, não. Aqui tem a sua navegação na internet. Voltando ao início, você tem aqui o menu lateral. Aqui ficam os seus favoritos, né? Por exemplo, aqui vai estar o seu gerenciador de arquivos, aqui o centro de aplicações, ajuda, e aqui algumas outras aplicações, configurações, etc. Aqui você vai ter tudo que está instalado no seu Ubuntu, né, os seus softwares instalados já. A maioria vem de padrão e você pode ajustar, se eu não me engano, na
Quando você tiver a instalação, você pode optar por uma opção mais leve, ou seja, sem tanta coisa instalada logo de cara. Mas tudo isso você pode instalar depois de feita a instalação do Ubuntu. Certo? Então a gente já viu como funciona a navegação na internet, a edição dos documentos e agora instalando programas. Agora eu vou dar um ênfase que agora a gente pode fazer isso de duas formas, certo? No Linux a gente não baixa as coisas como no Windows, quero por exemplo baixando arquivos .exe e executando, certo? Em vez disso a gente tem duas opções: centrais de aplicativos ou gerenciadores de pacotes. Centrais de aplicativos, o que são? Central de aplicativo, por exemplo, no Ubuntu, vai ser esse daqui, literalmente, centro de aplicações. E aqui vai funcionar tipo uma Apple Store, Google Play, o do Microsoft, esqueci o nome, mas é aquela loja inicial onde você procura, por exemplo, um aplicativo, vai ter aqui as sugestões, em destaque, produtividade, desenvolvimento, até alguns jogos que você pode procurar por um software específico, por exemplo, VLC, se não me engano, que o player de mídia, certo? Que aqui é a opção básica, aí você clica nele, quero instalar ele, quero usar o canal específico, etc. Vai ter uma descrição aqui, certo? Aí você clica em instalar, aí vai pedir sua senha, no caso não vou mostrar, etc. Mas basicamente é isso que é a central de aplicativo. É ideal, assim, considerando, eu não sei o nível específico, eu não tenho como eu saber o nível específico de você. Claro, provavelmente você que está aprendendo nesse curso é um inicial do Linux. A central de aplicativo é ideal para um iniciante, porque você já está acostumado a isso, por exemplo, questão do celular, né, questão de outros sistemas operacionais. Essa central de aplicações já é bem mais fácil de digerir. E é uma interface gráfica, querendo ou não, é muito mais fácil de você mexer numa interface gráfica do que fazer todos os comandos pelo terminal. Porém, isso não é um monstro de sete cabeças, fácil de utilizar. E automatiza dependências. Então, por exemplo, se você fazer de outro jeito, se você quiser procurar por um software específico, talvez ele possua dependências que não vão ser tão explícitas, a não ser se você já tiver um tutorial, já saber de todo o caminho que faz para esse aplicativo. Então a central de aplicativo, muito fácil. No caso do Ubuntu, como eu já falei, é o centro de aplicações, que é esse símbolozinho que vai estar desde que você abrir o sistema operacional, ele vai estar aqui no cantinho para você baixar tudo que precisa. Você, por exemplo, desenvolvedor, você vai buscar aqui o Visual Code. Você pode por aqui o Visual Code que vai estar aqui. Vai estar até uns que eu vou falar mais pra frente. O GitKraken, o GitKraken Desktop. Pode procurar. Vai estar aqui. Tá. Teve o centro de aplicações e a gente também tem outra opção que são os gerenciadores de pacotes. No nosso caso, no caso do meu computador, está utilizando o apt, que é uma ferramenta para instalar os programas, atualizar o sistema, remover pacotes e dependências, gerenciar repositórios, e ele trabalha em específico com .deb. A vantagem é que ele acaba sendo mais poderoso e detalhado que a central de aplicações, porque vão ter aplicativos que não vão estar na central de aplicações. Claro, isso depende, é claro, sempre depende. As centrais diferentes podem ter aplicativos ou podem não ter, e permite ver com mais detalhes versões e dependências, e bibliotecas. Então ele acaba sendo, para muitas aplicações, por exemplo, você que depois que está acostumado ao sistema operacional
E é claro, dependendo do seu nível, certo? Para desenvolvedores, por exemplo, é muito fácil utilizar o gerenciador de pacotes. Para um usuário intermediário, também acho possível, mas tudo no seu ritmo. Se o gerenciador de pacote, se o seu funcionamento for demais para você que está começando, então não tem problema, utiliza o central de aplicativo e caso não seja possível, você olha o caso específico. Dicas, né? Uma coisa que você sempre vai ver em qualquer tutorial é rodar o sudo apt update, que é antes de instalar alguma coisa que ele vai atualizar as pendências possíveis. Prefira repositórios oficiais, ou seja, é mais seguro. Isso daí é uma dica óbvia, mas assim, sempre salientando, questão de segurança. Evitar repositórios sem muita confiança na internet. Se você conseguiu, por exemplo, várias fontes de vídeos falando para conseguir tal software, pode entrar no link desse repositório e tal, você até tem mais confiança, até ok, mas assim, fez uma pesquisa no Google, olhou um site aí que apareceu, não recomendo, muito provavelmente é vírus, assim, evitar, assim, ter mais segurança numa época que isso está cada vez mais comum. Nunca instale .dev da internet sem necessidade, mesma coisa, muito fácil de pegar vírus ou vazamento de dados. Não necessariamente vai ser o fim do mundo, mas às vezes é muita dor de cabeça e o que a gente quer é praticidade. Aprender o básico do apt, mesmo usando ambientes gráficos, é recomendado, porque não é tanto trabalho, tem esse curso e assim muitos tutoriais na internet com praticidade, você consegue aprender rápido o apt. apt author remove só um código específico que eu quero salientar, que ajuda a manter o sistema limpo, evitando um bocado de coisa que você não vai utilizar, isso querendo, a gente acaba às vezes para muita aplicação instalando muita coisa e acaba não usando. Comandos no apt funcionam também no Linux Mint, no Pop OS Elementary, entre outros. Que só relembrando, o X1, revisão. Sysway é uma base gráfica, por exemplo, de exemplo a gente utiliza o Shogo Weston. Ambiente desktop é uma interface completa. De exemplo, tem o GNOME, KDE, o XFCE. Gerenciador de janelas, controla janelas, como o nome já disse. Aqui a gente tem alguns exemplos. Gerenciador de arquivos, a gente o explorador de arquivos DOS. Toolkit é um kit visual para ícones, para funcionamento da interface. Só uma revisão, depois de a gente ter feito tudo isso, que para a gente ter essa diferenciação, certo? Eu não quero que fique muito confuso. Se não der para memorizar a tabela, só tenha ela em mente, para a gente não fazer uma confusão com todos esses termos, com todo esse funcionamento. Alguns comandos, só voltando aqui antes que eu me esqueça, né? Eu falei aqui de alguns comandos apt, mas que só alguns, aproveitando que esse é um curso tutorial. Alguns comandos, como eu já falei, sudo upgrade vai fazer esse upgrade do apt caso ele precise. E também assim aqui. No caso eu atualizei ele recentemente. Opa! O que eu fiz? Paguei mico. Mas já tem aqui um upgrade. Vou fazer, beleza. Tô fazendo esse upgrade do apt, é sempre bom manter ele atualizado. Isso vai demorar um pouquinho, certo? Isso pode ser demorado. Eu achava que estava bem atualizado, aí eu fui pego no pulo do gato, que o meu tá fazendo uma atualizaçãozinha. Mas outro comando, eu já falei do sudo apt
auto remove, certo? Que vai tirar esses arquivos em excesso que você não vai estar precisando. Também a gente tem o como funciona, né? Sudo apt. Aí eu falei que ele podia remover, certo? Aí você só faz um sudo apt remove e, por exemplo, a aplicação que você quer retirar, o software que você quer retirar. Eu, por exemplo, podia fazer remover o Firefox. Não vou fazer isso, senão a gente não tem como apresentar a aula para vocês, né? Seria idiotice. E a gente também pode instalar, geralmente vai ser com sudo apt install. Aí o software que você quer, por exemplo, o VLC, ainda está atualizando o apt, eu não vou instalar, mas a gente tem outras formas de fazer isso. A gente também tem um outro ponto importante, né, que eu falei do apt, desse gerenciamento de pacotes, mas tem uma forma para você que está mais acostumado com interfaces gráficas. Eu quero fazer em específico, falar sobre o Synaptic. Se você quiser utilizar, você vai fazer isso, sudo apt install Synaptic. Quando você fizer isso, vai estar instalando Synaptic e você vai receber aqui, gerenciador de pacotes Synaptic. Vai aparecer bem aqui nesse menu. Vai pedir sua senha. Você coloca a senha do seu sistema. Aqui ó, mensagem importante. O outro aplicativo de gerenciamento de pacotes, como apt está em execução. Por favor, feche esse primeiro. Quem diria? Tá executando aqui. Prontinho. Com a magia da edição, o nosso apt fez um upgrade. Demorou mais tempo do que eu queria. Mas às vezes a gente se engana. O negócio demorou um tempinho. Então, só salientando que, principalmente se você acabou de fazer a instalação do Linux, esse código pode demorar uma questão de um tempinho, uns minutos. Se estiver bem atualizado, provavelmente vai durar só alguns segundos, mas, por exemplo, o meu ainda tinha umas coisinhas para atualizar, demorou mais. Mas só voltando, né, que eu falei que a gente tem as duas formas, certo? Centrais de aplicativos e o gerenciador de pacotes. Às vezes, mexer no terminal, tem muita gente que tem aversão a mexer no terminal. Beleza, nem todo mundo quer ser programador, às vezes tem coisas que a gente consegue absorver com mais facilidade. Então é para isso que existe o sudo apt install Synaptic. Esse nomezinho. Synaptic. Porra, aí Synaptic aí, Synaptic tô voando, gente, desculpa. Synaptic. Sem esse Synaptic. É para isso que serve o Synaptic, que ele vai ser basicamente vai ser uma interface, né? Para ajudar, né? Você vai instalado, você pode procurar bem aqui nesse símbolozinho aqui, que você vai conseguir ver todos os aplicativos e provavelmente vai estar bem aqui nessa aba o gerenciador de pacote Synaptic. Vai pedir sua senha e voilá! Introdução rápida, o software é chamado de pacotes, vai ter aqui toda a notinha, explicação, uma introdução rápida. E aqui você consegue, aqui você já tem a interface com já até alguns pacotes, alguns ambientes, que todos, algumas sessões, status, para você quiser, mas você basicamente a coisa mais rápida que você pode vir aqui é literalmente pesquisar e procurar para o pacote que você quer instalar. Vocês lembram lá na central de pacote, tentei pesquisar o VLC para reproduzir mídia, certo? Você pode vir bem aqui e pá, VLC. Com os pacotes do VLC, versão instalada, última versão, descrição. Então você tem bastante controle, bem aqui você pode ver.
que já está instalado algumas no meu computador, já está instalado alguns pacotes, mas você pode ver aqui um pacote específico e deixa eu ver o Firefox, algum aplicativo Firefox. Aqui tem, já tem alguma coisa, o Firefox, por exemplo, instalado. Você pode vir bem aqui em pesquisar pelo pacote específico. Aqui tem algumas seções que já dá. Você pode brincar mais com esse pacote, mas basicamente o Synaptic está aqui para facilitar o seu uso, caso o terminal, caso seja muito complexo, né? Que o ideal é que não existe só um usuário de Linux, né? Existe vários. Então, assim, fica para cada caso. O centro de aplicações, né, eu acho que é o uso mais fácil de ser compreendido para um usuário iniciante. Caso o centro de aplicações não possua o que você quer e você tem capacidade de gastar um tempo aprendendo mais do sistema, já recomendo o gerenciador de pacotes Synaptic, que é o intermediário entre o central de aplicações e o gerenciador de pacote cru mesmo, o apt pelo terminal mesmo. Então aqui você já tem 3 formas, né? Um para cada nível, dependendo do seu nível de o seu nível de acessibilidade com esses recursos. Você tem essas três oportunidades, certo? É muito comum, assim, você quer baixar para um aplicativo específico, você procura na internet, que vai te dar os comandos específicos para o apt, ou até mesmo para pesquisar no Synaptic. Então, você é uma pessoa que está acostumada com esse centro de aplicações em outros lugares, né, como eu já falei, na Microsoft, na Mac ou até mobile, né, você já está acostumado com esse centro de aplicações, utilize sem problema. Existem recursos específicos, você não está sendo atendido no centro de aplicações, você tem disponibilidade para aprender um pouco mais, use o Synaptic, vai facilitar seu entendimento de apt. E depois, quando você já estiver utilizado mais sistema, já estiver mais familiarizado, aprender a usar o apt, se familiarizar com os comandos. Basicamente esses 3 níveis, e é assim que você vai gerenciar aplicativos. Só dando um exemplo, né? Eu vou pegar de novo VLC. Você pode procurar, dar uma descrição de versão, dependência, tal. Mas eu vou fazer as pesquisas por VLC puro. Aí achou o pacote que você queria, vou procurar aqui um específico, blá blá blá. Pronto. Achei o danado. Vai ter aqui, ó, também reprodutor de multimídia, blá blá blá. Achei o danado que eu quero. E aí vou instalar ele. Aí tem visite o site, objetivo, obter captura de tela, etc. E aqui você pode marcar especificamente, ou só, por exemplo, eu coloquei VCL, marcar todas as atualizações. Tá tendo um bug aqui, isso pode acontecer. Só que aqui, vou marcar especificamente, vou marcar aqui, marquei, depois é só aplicar e pronto, vai instalar o pacote ou atualizar, dependendo do caso. Você pode fazer isso dessa forma, ou você pode vir aqui, VLC, no caso vai pedir a senha do seu usuário, eu posso colocar aqui e atualizar, certo? Não vou fazer isso, vai atrapalhar a aula, mas basicamente, dada a senha, você instalar rapidinho. Ou você vai aqui, apt install VLC. Pronto. Você tem essas 3 formas. Cada caso sinta-se confortável com o que você com o que é confortável para você nesse momento, seja o central de aplicação, o apt ou o Synaptic, que é esse intermediário. Certo?
Basicamente isso foi essa questão do gerenciamento de Então, acabou, infelizmente. Então, assim, o que eu queria mostrar mesmo é essa base gráfica, o X11 o Wayland, essa diferença, como eu já falei do OBS e o que isso muda nas aplicações, os ambientes desktop, né, ou seja, interface completa, né, além do framework, esse gerenciador de janelas, gerenciador de arquivos e gerenciador de aplicativos. O que eu mostrei é uma gota no oceano. A gente está em 2025, cada vez mais a gente tem mais distros, que por si só tem mais frameworks, que por si só tem mais ambientes desktops, e esses mesmos são constantemente atualizados, né? A maioria é constantemente atualizado, então o que não falta é escolha para adequar cada uso. E talvez o meu conselho principal é praticidade. Você não precisa se adequar a um sistema, né? No Linux você não precisa fazer isso, porque você tem essa liberdade de escolha. Então, com algumas descrições e principalmente com teste prático, né? Você instalando, usando e personalizando, né? Às vezes você não precisa trocar de ambiente de desktop só porque uma coisa não se encaixa, porque dependendo se ela é mutável ou não. O Linux oferece o Ubuntu, o GNOME, a sua base gráfica, a sua interface oferece personalização. Todos têm um alto nível de personalização, algumas mais, outras menos. Então, o que eu ficaria de tarefinha de casa, de atividade para vocês, seriam mexer na sua interface, dar uma... por exemplo, aqui ver como funciona a classificação do seu gerenciador de arquivos, favoritos, espaço pessoal, documentos, download, músicas, imagens, certo? Ver como funciona a sua navegação do seu navegador, que por si só é mutável, você não está preso ao Firefox, gente. Depois, na próxima aula, eu vou mostrar outros navegadores. Os seus utilitários que já vêm instalados, utilitários que você pode instalar, certo? E ver se funciona ou não com você, se você se sente confortável, se é prático, se você consegue se adequar, porque é isso, não adianta eu estar mostrando aqui um sistema, estar mostrando aqui o Ubuntu, estar mostrando aqui o GNOME, mas você não se sentiu. Não se preocupa com... mas se eu trocar o GNOME, o que eu posso fazer? O que não falta é tutorial na internet. Eu poderia entrar mais específico, só que isso tomaria muito tempo da aula. Essa aula foi mais de apresentação para esse ambiente gráfico, certo? Próximas aulas, né? As aulas que a gente já viu. A gente já viu que era um Linux, como foi o processo de instalação, e aqui essa aula de ambiente gráfico. Para a próxima aula eu vou entrar em mais detalhes nos aplicativos, nos softwares específicos. Aqui a gente já viu como que a gente faz para instalar alguns softwares, só que existem softwares que tem precedência, né? Só falar, né? Mas, por exemplo, pacote Office. Mas isso fica passando dos próximos capítulos, certo? Então, então foi um prazer ministrar essa aula. Eu espero que vocês puderam entender mais sobre esse ambiente gráfico, o que compõe o ambiente gráfico, framework, o ambiente desktop, as diferenças, deram um toque na boca de como mas bem, obrigado pela atenção e, gente, até a próxima aula.